legal a gente discutir isso. Mas eu queria começar, obviamente, perguntando o que é essa operação que está acontecendo hoje no Brasil contra aí o presidente Jair Bolsonaro, uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de indicações de que ele poderia tentar deixar o país, poderia pedir asilo em uma embaixada. O que isso vai, como isso vai refletir nessa crise que a gente já está vivendo aí entre Brasil e Estados Unidos a partir daquelas ameaças do presidente Donald Trump. Então, como a Mari está nos visitando hoje, e eu espero que ela volte muitas vezes, eu queria começar com você, Mari. O que você acha que essa operação, você que está tão perto aí do governo Trump, do que acontece, o que você acha que isso pode mudar nessa crise que já estava em formação? Oi, Américo, obrigada. Olha, a gente já teve um indício de como a Casa Branca deve tratar desse assunto. Donald Trump não se manifestou, pelo menos até o momento, mas a gente já teve a manifestação do Jason Miller, que foi um conselheiro sênior da equipe de transição de Donald Trump. Ele foi ao X já para dizer que Bolsonaro é vítima de uma perseguição política, vítima de uma caça às bruxas. Ele publicou uma mensagem, duas mensagens, aliás, agora há pouco, dizendo: fique firme, presidente Jair Bolsonaro, o mundo está acompanhando as táticas ditatoriais e não democráticas de Alexandre de Moraes. Depois ele escreveu outra mensagem dizendo que Alexandre de Moraes está anunciando para o mundo que quer todo o crédito por perseguição política e caça às bruxas contra o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma movimentação que, pelo menos pelo que eu percebo, do que fala Jason Miller e do que disse Donald Trump até agora, deve fortalecer ainda mais esse discurso de que Bolsonaro seria vítima de uma caça às bruxas, assim como Donald Trump foi vítima de uma caça às bruxas na visão dele, né? Donald Trump usou várias vezes esse termo durante a campanha eleitoral para se referir aos problemas na justiça, e ele usa ainda mais, né? E ele usa também para Jair Bolsonaro. Então, falando de uma operação em que Jair Bolsonaro é alvo da Polícia Federal, né? Como a gente vê agora, parece ser esse tom que deve ser adotado, pelo menos pelo círculo mais próximo ali de Donald Trump. Como eu disse, a gente ainda não teve uma manifestação de Trump. Eu já entrei em contato com a Casa Branca mais cedo, perguntando se eles teriam algum tipo de comentário, né, para fazer, já que Moraes cita Trump na decisão, fala sobre risco de fuga de Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos, mas não tive resposta da Casa Branca nesse sentido. Mas o que tudo indica é que existe um reforço, então, dessa tese, né, dessa tese da perseguição política, que é como Trump vê toda essa situação. Parece que ele se vê ali na situação de Jair Bolsonaro, um reflexo, né? Ele se vê, de certa forma, ali, e ele adota o mesmo discurso que ele adotou sobre ele simplesmente adota para Jair Bolsonaro também, e muito provavelmente esse deve ser o tom daqui para frente, Américo e Lorival. Os paralelos são enormes, né? Entre o que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, entre o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Donald Trump, das acusações, da forma ali como o Capitólio foi invadido nos Estados Unidos e depois o que aconteceu no dia 8 de janeiro no Brasil. Lori, o que você acha que essa operação de hoje pode mudar ou não nessa crise que se desenha aí? A gente está vivendo uma clássica escalada, né? A gente teve a primeira carta do presidente Trump, em que tinha os 50% de tarifa para o Brasil, já mencionando o Bolsonaro. A gente teve uma resposta do STF, resposta no sentido indiretamente, né, de adotar novas medidas ali em relação ao Rumble, que é a plataforma que fornece a conexão para a Truth Social do Trump, né? São, portanto, ali parceiros, cliente e fornecedor. A gente teve a entrevista do presidente Lula ontem à CNN Internacional, na qual o presidente Lula, é uma entrevista, a que foi ao ar na CNN Internacional, foram 20 minutos, e na qual, de maneira geral, se você escuta a entrevista inteira, você vê que o objetivo do presidente Lula é abrir um caminho para a negociação. Se apresenta como um negociador, né, e diz que nasceu politicamente como negociador, como líder sindical, que acredita em negociação.
que não se vê como um presidente de esquerda contra um presidente de direita, que é o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, e assim por diante, quem estiver certo que ganha a parada. Entretanto, ele se inflamou nos momentos em que discutiu, né, a pressão americana para anistiar o Bolsonaro, para não adotar medidas contra as Big Techs, e falou, o Trump é presidente dos Estados Unidos, não imperador do mundo, e ainda uma frase mais grave ainda, que foi, se o Trump tivesse invadido fizesse o que ele fez aí nos Estados Unidos, invadir o Capitólio, aqui ele seria preso também, né? E o Trump assiste a CNN, a gente sabe disso, muitas vezes ele cita, e teve um evento de campanha que a CNN é que estava nos telões lá da campanha do Trump. Então, assim, e aí, horas depois, sai essa carta do Trump, na qual ele chama o Brasil de regime. Essa palavra regime, ela é adotada quando não se acredita que aquele seja um país democrático, né? Embora, tecnicamente, essa palavra não signifique isso, mas no uso, na história da palavra, tem esse significado. E aí, como vocês dois disseram, realmente o Trump encontra uma identificação no Bolsonaro, e ele vê o Bolsonaro como uma oportunidade de voltar a defender a posição dele, Trump, como o verdadeiro defensor da democracia e da liberdade de expressão contra uma esquerda liberal que é ela, sim, ditatorial. Então, tentando limpar aquela imagem, né? Ele foi réu em processos, ele sofreu impeachment, uma abertura de impeachment da Câmara dos Deputados, que não foi depois referendado no Senado de maioria republicana. Então, ele também é muito ligado às Big Techs, né? Politicamente, as Big Techs representam uma fonte de receita, tem, de novo, essa questão da visão dele de liberdade de expressão, que é não haver regulação. Então, eu chamava isso de tempestade perfeita na segunda-feira da semana passada, antes de eclodir a tarifa de 50%. E, aliás, sobre ela ainda tem uma outra tarifa possível de 100%, como sanção secundária contra os países que, como o Brasil, China e Índia, importam produtos da Rússia. Se daqui a 40 e poucos dias, né, o prazo era 50, não houver um cessar-fogo. Então, é uma conjunção de coisas. E, olha, o Trump ele tem avançado nas negociações com muitos países, né, negociações comerciais, inclusive países dos BRICS. Com a Indonésia já fechou no dia 15, com China e Índia já avançou bastante, com o México, com outros países que não são do BRICS. E o que está mais politizado hoje em dia é com o Brasil. Os outros são mais uma discussão comercial mesmo, um pouco estratégica com a China, mas a parte estratégica de minerais estratégicos e de chips sofisticados já foi até endereçada, né? Então, hoje, o Brasil é onde está mais travado. A gente não sabe de nenhum progresso na negociação comercial com o Brasil. E aí, hoje, eu acho que o STF dobra a aposta, né, para demonstrar que não se intimida, né? O timing parece ser esse, não estou discutindo o mérito da decisão, mas o timing. No dia seguinte, há uma carta do Trump em apoio ao Bolsonaro, né? Então, é uma escalada. Vai haver, já houve, a Mariana já trouxe uma resposta do Jason Miller, e vai haver outras respostas. Estamos em plena escalada. Sem dúvida, concordo completamente com o Lorival com relação a essa escalada. É exatamente o que está acontecendo. Na verdade, concordo com vocês dois. A Mariana também trouxe elementos ali importantes, inclusive desses paralelos, né, entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Donald Trump. Concordo especialmente, Lorival, e daqui a pouco a gente vai falar, obviamente, especificamente sobre a entrevista do presidente Lula, mas eu concordo totalmente com você com a questão de que essa negociação é a mais politizada de todas. Mas ela é politizada desde o início por conta do presidente Donald Trump.
Foi o presidente Donald Trump que fez ameaças baseadas em política. As demandas que o presidente Donald Trump está fazendo são demandas políticas que não podem e não devem ser atendidas pelo governo, porque não cabe ao presidente Donald Trump, é sempre importante a gente colocar isso claramente, né, se intrometer nos assuntos políticos e institucionais de outro país. Então, quando ele demanda que o Supremo acabe com o que ele chama de uma perseguição injusta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não tem que fazer esse tipo de demanda, menos ainda usar tarifas para isso. Ele pode ter essa opinião, ele pode escrever isso no X, ele pode falar isso como presidente, inclusive, mas ele não pode usar os mecanismos de Estado dos Estados Unidos para fazer isso. O Departamento de Estado mandar uma carta como a que ele mandou, e menos ainda questionar decisões que já foram tomadas pela Suprema Corte Brasileira, o STF, com relação às Big Techs. Então, desde a semana passada, a gente já discutiu um pouco isso, né? Por conta da natureza ter sido política desde o começo, pelas ações do presidente Donald Trump, muito provavelmente instigado por grupos políticos no Brasil, acabou virando um grande debate político, que vai ter consequências econômicas, infelizmente, a não ser que se consiga fazer algum tipo de qualquer negociação, o que não parece, porque todas as manifestações do Trump, por mais que o Brasil se ofereça a negociar, o Brasil já enviou cartas, por exemplo, como o vice-presidente Alckmin revelou, para o governo americano, pedindo ali negociações, inclusive daquelas tarifas anteriores de aço e de minério de ferro, eles sequer responderam. Então, todos os movimentos do Trump são políticos, e provavelmente ele vai usar essa decisão do Supremo, que aparentemente é técnica. Ele aparentemente, segundo temos informações do Supremo, eles tinham ali informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro procurava asilo, então o Supremo agiu. Mas que tudo isso em conjunto leva a essa escalada, sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, a gente